Hoje a gente já vai dar essa palestra sobre tratamentos térmicos e termoquímicos de engrenagens, abordando a prática e a simulação. Eu sou o Diego Amaral, sou engenheiro de materiais pelo Cefet de Minas Gerais, concluindo a pós-graduação em manufatura avançada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e tenho uma experiência aí de 4 anos na indústria automotiva na Stellantis. Bom dia, pessoal. Eu sou o Omar, eu sou analista de processo na Stellantis já há um bom tempo e durante esse percurso meu como analista de processo na Stellantis, eu trabalhei na área de transmissões, sempre voltado para construção de engrenagens e eixos e principalmente na área de tratamento térmico. Eu tenho uma graduação em tecnologia e normalização e qualidade industrial. Fiz um curso de pós-graduação em gestão de processos industriais de fabricação e também um mestrado em engenharia mecânica. Esse mestrado ele foi direcionado para a área de tratamento térmico, que é a minha área específica. Esse trabalho, né, que eu participei, ele foi coordenado pelo Diego, que através da parceria entre a SIXPROS e a Dante Soluções, desenvolveu todo este trabalho em uma peça, né, que é a coroa cilíndrica, que é uma das peças mais críticas para nós, como a deformação dela, a deformação dimensional. Aqui eu vou mostrar como que é um fluxo de um processo produtivo nosso, né? A gente recebe o material semi-usinado, depois, em seguida, faz um torneamento, né, alguns torneamentos para poder preparar essa peça para a condição de fresamento, né, onde que a gente faz a geração do dentado no hobby. Em seguida, a outra etapa é o acabamento, né, o shaving, que é um dos pontos mais críticos do nosso processo, pois aí é onde que a gente está definindo como que vai ficar a microgeometria do nosso dentado, né, o acabamento da superfície da engrenagem. Esse ponto ele requer uma série de controles, pessoal especializado para poder preparar as ferramentas, então é um ponto de muita atenção que, junto com a área de tratamento térmico, define a sua condição final da peça, né? E lá no tratamento térmico, para poder fazer o processo de cementação, tem toda uma disposição, todo um processo especial para poder estar conduzindo isso. E em seguida, né, a gente faz essa entrega para a linha de montagem. A escolha para poder realizar um processo de tratamento térmico de engrenagens e eixo, ela deve levar em consideração as modificações estruturais da peça para atingir os seguintes requisitos: aumento de dureza e de resistência, a melhoria da usinabilidade após tratamento térmico, em função da dureza e da camada que você vai atingir, e principalmente a deformação, né? A gente precisa de estar conhecendo essa deformação que é intrínseca ao processo de tratamento térmico, para a gente poder ter os componentes, né, da transmissão, os eixos, as engrenagens, com uma alta performance na sua qualidade de resistência e também com o menor ruído possível. Esse processo nosso de tratamento térmico, né, da transformação, igual a gente falou, ele acontece através do processo especial de tratamento térmico, né? E o que é um processo especial de tratamento térmico? É o tempo, a temperatura, a sua atmosfera controlada e o resfriamento. Todo esse processo, ele está dentro de um ciclo, onde que esse ciclo eu tenho que estar com ele esses parâmetros bem controlados, né, para eu poder conseguir atravessar esse tempo, né, esse ciclo todo que envolve pré-aquecimento, cementação, difusão, todo esse processo para poder estar tendo essa entrega lá na frente de uma peça com alta dureza, com alta resistência e com o menor ruído possível, com a menor que o ruído está diretamente ligado à deformação. Aqui a gente tem uma condição onde que a gente pode entender melhor, através dessa ilustração, do funcionamento do forno e da complexidade desse processo. A gente observa aqui a cadência de um forno,
né, onde que eu tenho todas as peças posicionadas nos seus dispositivos, tenho uma atmosfera que ela é homogeneizada através dos recirculadores, né, desses ventiladores que estão no teto, e a minha temperatura que sai desses tubos que estão do lado, que acontece o aquecimento do forno. Esse é um processo bastante longo. Então, a gente precisa de conhecer todos esses processos, esses parâmetros, né, melhor dizendo, e ter eles sob controle. Terminado esse processo, esse ciclo de fabricação, né, o que tem de entrega para nós? O que o tratamento térmico entrega para nós? Ele entrega a resistência mecânica e resistência à fadiga e também entrega a deformação. Esse é o ponto-chave do nosso trabalho, né? Conhecer essa deformação, controlar, né, o máximo possível. Aqui nesse exemplo, a gente pode ir mostrando um controle de uma peça antes de tratamento térmico. Observe-se que entre a linha contínua, existe duas linhas pontilhadas, e elas estão praticamente paralelas, encostando na linha contínua. Isso é uma condição de um controle de um dentado antes de tratamento térmico. Na figura ao lado, é a mesma peça sendo controlada após o tratamento térmico. Observe que a linha pontilhada, ela abriu, ela teve um espaço maior. Por quê? Tá? Ela fez o controle da peça e conseguiu, né, ver as deformações provenientes do processo de tratamento térmico. As deformações dimensionais, elas geram custos elevados, né? A gente sabe disso. E, com isso, a gente precisa de estar reduzindo a sua magnitude. Segundo o engenheiro Sean, me desculpe se eu não pronunciei o nome dele certo, ele me desculpe aí, a gente pode estar dividindo em duas categorias, as distorções evitáveis e as distorções inevitáveis. No caso nosso, a gente vai trabalhar dentro das distorções evitáveis na categoria internas ao tratamento térmico, né? As causas internas do tratamento térmico, a gente divide ela em dois grupos, o grupo de equipamento e o grupo de processo. No caso nosso, né, que a gente, para poder fazer um melhor estudo do nosso processo, dentro de equipamento a gente vai trabalhar junto com a homogeneidade e o controle de temperatura, e para o processo, o meio de resfriamento e a dispositivação. Essa questão de deformação dimensional, ela é tão crítica que o Dr. Scott Mackenzie, ele falou lá em 1995, através de um estudo da Tobin, que só na Alemanha teve um custo com tratamento térmico de $1 bilhão, sem contar o restante da Europa, a Ásia e as Américas. Isso é um problema imenso. A gente pode observar nessa ilustração nossa aí, que para a gente poder estar garantindo as especificações dimensionais de uma peça após tratamento térmico, requer equipamentos de acabamento, né, após tratamento térmico, equipamentos para poder realizar o desempenho de peça e um controle de qualidade bastante rigoroso, tanto na questão dos parâmetros de tratamento térmico, quanto nos controles dimensionais após tratamento térmico. Então, com isso, o que foi acontecendo ao longo do tempo, nas experiências que a gente vai compartilhando em seminários, em encontros com os nossos companheiros? É que as otimizações experimentais, elas chegaram, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando e a gente chegou num patamar que ele mantém-se estável, apesar de algumas melhoras que tivemos em controle de parâmetros de processo, construções de engrenagem e tudo mais. Mas a gente precisa de dar um salto, né? Porque para você fazer uma otimização experimental, ela gasta uma demanda de um tempo muito grande e um custo muito elevado. Então, veio aí, através da indústria 4.0, né, a simulação por elementos finitos, que vai ajudar muito, né, nós da área de tratamento térmico e construção de engrenagem, está melhorando essa condição de deformação, deixando ela dentro de patamares que hoje a gente ainda não conseguiu ainda. A gente pode observar
que dentro da simulação, né, de elementos finitos, a gente pode variáveis, né, analisar por vários tipos de elementos, como dureza superficial, a camada de cementação, as tensões residuais e resistência de núcleo. Então, são todas condições que a gente pode estar analisando através dos elementos finitos para tratamento térmico. No caso nosso, igual eu comentei anteriormente, a gente sempre, né, nessa POC, a gente procurou garantir a nossa resistência mecânica e tá diminuindo a deformação dimensional. A gente trabalhou dentro dos grupos de agitação do óleo, temperatura do óleo e a temperatura de austenitização. Nós realizamos 7 simulações para a gente poder ter todos esses estudos e o resultado. Sempre partimos da condição atual nossa do processo, que foi o primeiro experimento, e depois fomos fazendo as variáveis até concluir todo o trabalho. Agora, o engenheiro Diego Amaral, ele vai estar apresentando para vocês o desenvolvimento do trabalho e os resultados que a gente obteve com esse trabalho desenvolvido aí com simulação. Então, prosseguindo o que o Omar já comentou, a gente tem aqui primeiro essa imagem do diagrama TRC, transformação para resfriamento contínuo, que foi simulado no software JMAT Pro. Então, aqui é só poder... Foi feito com o nosso aço SAE 4320, austenitizado a uma temperatura Y de referência e considerado um tamanho de grão 7 ASTM. Então, aqui é bem importante, só porque é uma análise do material que a gente fez previamente, como forma de mostrar que esse aço é temperável, entender as transformações martensíticas e bainíticas que tem no nosso material. Outra simulação que foi feita foi da transformação volumétrica. Então, aqui a gente pode observar na imagem da direita o impacto que a transformação martensítica tem no volume do material. Então, a gente pode observar que a temperatura da peça, a 800 graus, ela tem um volume X. Esse volume ele decresce, então tem uma contração linear, que é comum de qualquer material, só que há um ponto de inflexão abaixo de 400 graus, que é característico desse aço que a gente trabalha, em função da transformação martensítica, que gera uma expansão linear e no final ainda ocorre uma redução da dimensão da peça em função do resfriamento normal do componente. Aqui é só uma imagem ilustrativa do forno contínuo. Então, só como o Omar bem comentou, as peças são posicionadas em dispositivos e aqui é uma imagem ilustrativa de um forno contínuo, no qual as peças passam por todas as etapas de aquecimento, cimentação, difusão e tempera a óleo. Aqui entrando um pouco mais no detalhe da carga, aqui é muito importante a gente atentar aqui a nomenclatura que a gente usou nesse estudo. A coroa cilíndrica, que foi a peça em estudo, ela é posicionada com 4 peças por camada, como a gente pode ver aqui, e são 8 camadas. A gente nomeou a camada superior de camada 1, e cada camada abaixo, de forma crescente, até que a última camada, a mais de baixo, fosse a camada 8. Então, aqui é muito importante ressaltar o seguinte: toda a análise dimensional que a gente fez na prática, que serviu como input para a simulação, foi feita de forma muito rigorosa, a ponto de a gente rastrear cada peça e garantir a análise, o discernimento de cada peça em sua específica camada, em sua específica carga. Aqui a condição de agitação do processo. A gente tem aqui na imagem o bloco laranja de cima, uma carga austenitizada, a temperatura Y. Quando ele chega no banho de óleo, tem um elevador que desce para esse banho de óleo, representado em azul, no qual tem um recirculador que agita esse óleo em diferentes velocidades. Então, a gente tem uma rotação de Z RPM, que é a nossa
a nossa rotação padrão, o processo corrente, mas a gente também fez na prática uma outra situação com 0 RPM. Então, na prática, a gente teve duas cargas, uma carga a Z RPM e uma carga a zero. E também a gente vai simular a Z sobre 2, que seria essa posição intermediária. Em relação à composição química da peça, a gente sabe que todo material ele pode trabalhar num range que vem dos fornecedores, mas como forma de tornar o estudo um pouco mais preciso e robusto, a gente fez uma análise química por espectrômetro, por chama, no qual a gente conseguiu, através de uma tréplica, ter a composição química mais precisa, tanto do núcleo da peça, quanto da camada cimentada. Também foi realizado uma análise de dureza, através de um estudo de gradiente de dureza no perfil dentado. Aqui é muito importante ressaltar, como eu comentei antes, a gente fez na prática duas situações, a 0 RPM e a Z RPM, como a agitação do motor do recirculador do óleo. E a gente também analisou a dureza de peças da camada 1, que é a mais superior, e da camada 4, que é uma camada intermediária. A gente observou, então, que tanto para o círculo e o quadrado, que são as diferenças de rotação, quanto o azul e o preto, que são diferenças de camada, não houve diferença significativa de dureza. E também a gente observou que a dureza, os requisitos metalúrgicos foram atingidos com facilidade, independente dessas variáveis. Em relação à metodologia de medição, que é o nosso grande foco aqui, né, a deformação dimensional, nesse estudo foi feito um foco no diâmetro externo entre esferas. Aqui é muito importante ressaltar que a gente escolheu essa característica por ser uma característica centesimal. A gente sabe que na indústria automotiva é muito válido avaliar o perfil dentado, que é uma característica milesimal, mas como a prova de conceito, a gente optou por ter uma abordagem menos agressiva, em forma de conhecer mais a ferramenta, conhecer o software e partir depois dos próximos passos do perfil dentado. Aqui é uma imagem que a gente chama de gráfico radar, que mostra que a gente fez a medição do diâmetro em todos os dentes. Então, a gente, numa peça com 69 dentes, a gente teve 34 diâmetros e a gente mediu os mesmos diâmetros antes e depois, de forma a tornar a análise robusta. Então, aqui já são os primeiros resultados da experimentação prática, que já foi muito relevante. A gente pode observar que a linha contínua é o óleo agitado, a ZRPM, a linha tracejada é o óleo não agitado, as outras variáveis do forno, todas mantidas constantes. E a gente observou que as camadas externas da carga, a camada 1, a camada 2, a camada 8, não houve diferença quase que nenhuma de deformação, tudo na casa de 125, 130 microns. Entretanto, nas camadas 3 a 7, a gente já houve uma diferença muito grande, somente na 4 e na 7. E isso se justifica tendo em vista que as camadas externas da carga, elas estão sempre em contato com o óleo novo, com novas porções de óleo durante o processo de têmpera, seja o óleo agitado ou não. Em contrapartida, as camadas intermediárias, elas têm maior dificuldade de acesso a novas porções de óleo, ou seja, um óleo não agitado tende a gerar um processo de têmpera nessas camadas intermediárias mais homogêneo, menos severo e, consequentemente, gerar menor distorção. Então, aqui só para ressaltar que, na simulação, a gente vai focar nas camadas 3 a 7, no qual a gente observou diferença significativa das variáveis em estudo. Aqui o modelo 3D, que a gente usou na simulação por elementos finitos, considerando que a peça tem uma simetria cíclica radial, a gente pode considerar só uma parcela da engrenagem, que já representa o todo, e a gente escolheu esse modelo aqui de baixo porque exatamente nesse vale é onde é alojada a esfera que realiza o diâmetro entre esferas. Então é muito válido porque a gente quer tornar o estudo mais próximo possível da prática. Aqui a primeira simulação que foi feita, a simulação de cimentação. Então, aqui a gente pode observar, quanto mais vermelho, maior a porcentagem de carbono, chegando a 0,35%.
E aqui foi simulado com os nossos parâmetros de processo, nossos tempos, e é muito interessante já observar que os resultados são totalmente coerentes com a nossa expectativa, que é ter um endurecimento superficial para ter funcionalidade na aplicação final do engrenamento da engrenagem. Aqui já é um perfil de martensita, depois do processo de têmpera. Então, eu queria ressaltar aqui, quanto mais vermelho, maior a fração volumétrica de martensita, e a gente pode observar que não é constante. Então, a gente tem uma grande formação de martensita aqui nessa região, depois há uma redução dessa formação e volta a ter um perfil um pouco mais constante. E o que é válido mostrar aqui? Sem a simulação, a gente nunca teria esse tipo de análise. Então, a simulação ela traz para a gente insights que a prática não consegue fornecer. Aqui é um videozinho da distorção, que é o foco desse trabalho. O vídeo à esquerda está aumentado em 20 vezes, para tornar um pouco mais ilustrativo. Então, voltando aqui, então a gente pode observar que a peça, durante o aquecimento, ela expande o processo normal, físico, depois o processo de têmpera, e a gente pode observar que na peça aqui, essa comparação entre a peça original, que é a linha preta, e a peça final, depois do processo de têmpera, que é o colorido, a gente observa uma parcela aqui que excede o original, exatamente essa distorção dimensional que ocorre na peça. E também essa distorção não é uniforme. Então, a gente observa aqui, quanto mais vermelho, maior deformação, ela não é uniforme em todo o perfil dentado. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a correlação entre a variação dimensional do diâmetro e o tempo de resfriamento e a fração de martensita obtida da simulação. Então, como eu comentei antes, tem uma contração linear da peça que tem um ponto de flexão que passa a haver uma expansão que coincide com o início da formação martensítica. Então, é totalmente coerente a teoria metalúrgica de que a expansão volumétrica da peça ela está relacionada à transformação martensítica. Aqui, a gente já vai abordar as 3 variáveis que a gente analisou nesse trabalho, principais, que foram a rotação do motor, responsável pela agitação do óleo, e as temperaturas tanto de alcinetização quanto a temperatura do óleo. Na primeira análise aqui da rotação do motor, a gente observa que esses 2 círculos pretos são os resultados experimentais, como eu comentei. A gente fez para 0 RPM, para Z RPM, e a gente simulou essa condição intermediária. Então, e as outras características mantidas constantes. E aqui a gente já pode observar que houve uma diferença bem significativa dos resultados de deformação. Então, considerando as 2 extremidades, teve uma diferença de quase 20%. Em compensação, em relação à influência da temperatura do óleo, mantendo constante as outras variáveis, a gente simulou a temperatura do óleo de X menos 20 e X menos 40. Não houve diferença significativa, como a gente pode ver no gráfico, uma diferença muito pequena. E aqui é muito válido ressaltar o seguinte: o conhecimento nosso prático, a nossa experiência do nosso pessoal, a gente conseguiu discernir que não fazia sentido simular temperaturas de óleo acima de X. Por quê? Na prática, temperaturas acima de X, que é o que se trabalha, há uma perca na vida útil do óleo, há uma degradação desse óleo. Então, o que é bom ressaltar aqui? A simulação ela faz sentido quando você tem um conhecimento técnico agregado, para que essa simulação no futuro possa ter aplicação prática. Em relação à temperatura de alcinetização, também não observou-se a grande influência. A gente variou a simulação tanto para Y mais 20 e Y menos 20, mantendo a rotação do motor e a temperatura do óleo constantes. A gente viu diferença entre os extremos. A variação dimensional do diâmetro foi até 10 vezes menor do que a gente encontrou antes na rotação do motor. E o que é bom de ressaltar aqui? Ressaltar que
fazer esse tipo de teste na prática, como o Omar muito bem disse, é muito custoso. Então, eu variar a temperatura de automatização na prática, considerando que a disponibilidade do forno, a quantidade de peças que são tratadas simultaneamente, é uma coisa muito difícil de ser feita e a simulação torna essa abordagem mais simples e mais proativa. Aqui a gente vai falar sobre a homogeneidade. Essa carta de processo, ela é um resumo de tudo que foi feito. Então, a gente tem aqui, de acordo com a cor, a temperatura do óleo. A gente tem, de acordo com o tipo de linha, tracejado, negrito, sombreado, a temperatura de alfabetização e no eixo X abscissa a rotação do motor de agitação e no eixo Y a variação do diâmetro. Então, aqui é interessante, a gente poderia escolher qualquer parâmetro de processo dos que a gente mapeou e a gente teria já uma previsão de variação dimensional, ou seja, conhecer os resultados de forma prévia. E aqui a gente fez essa demarcação em azul, nesse retângulo, seria parâmetro de processo que a gente visa chegar numa deformação dimensional na casa 130, 125, que seria coerente para ter uma carga mais homogênea. Por quê? A gente sabe que as camadas 1, 2 e 8 já teve uma deformação nessa casa, de 125, 130. Então, se a gente consegue fazer com que as cargas 3 a 7 também cheguem nesse resultado, a gente passa a ter uma carga, em geral, mais homogênea. O último ensaio que a gente fez foi o ensaio do óleo. Aqui a gente comparou dois tipos de óleos diferentes, cada um com a sua característica, com a sua performance. Essas curvas de resfriamento térmico do óleo baseadas nas normas ISO, ASTM. A primeira etapa que precisa ser feita é o perfil da temperatura, essa curva. A gente também fez a simulação dela, então aqui a gente pode ver que as curvas, tanto contínua quanto tracejada, totalmente coerentes com os pontos do experimental. E qual que é a ideia aqui? Baseado nesse estudo do óleo, a gente conseguiu encontrar esse resultado de distorção final. Então, aqui já é muito importante ressaltar que todas as variáveis que a gente discutiu antes, agitação do motor, do óleo, de agitação do óleo, temperaturas do forno e temperatura do óleo, tudo mantido constante, como processo corrente, variando apenas os óleos. A gente observou que o óleo A teve uma deformação menor, a casa de 131 microns, enquanto o óleo B teve uma deformação maior na casa de 156, aí uma diferença de 25 microns. Entretanto, a gente observou que o óleo B, como a gente pode muito bem ver aqui na imagem, ele gerou uma deformação mais uniforme. Então, a gente vê que todo o contorno da peça tem uma deformação mais constante e uma simetria nessa deformação, algo que a gente não pode observar no óleo A. Aqui nem é a questão de discutir qual que é o óleo melhor ou pior. A questão é, a gente sabe fazer esse teste de um óleo novo em escala laboratorial não é fidedigno com a nossa prática com uma escala industrial, e fazer isso em escala industrial é muito custoso. Custoso questão de disponibilidade de forno, principalmente porque os tanques dos óleos dos fornos são imensos, então exige um custo muito elevado. Partir para uma abordagem de simulação, nesse caso, dá para a gente muitos insights prévios antes de partir para a prática. E aqui também a gente também já fez uma primeira entrada nessa abordagem do perfil dentado, que a gente já comentou antes, uma análise radial, e a gente pode observar que, para os dois olhos, a deformação não é constante nos extremos do dente. Então, a gente pode ver 28 microns, 55 no outro lado, 35, 67, e é totalmente coerente essa diferença, tendo em vista que a nossa engrenagem é helicoidal. Então, isso gera uma diferença na deformação e, consequentemente, a dificuldade no controle do perfil da envolvente durante todo o processo. As considerações finais, a gente pode observar já na parte experimental que não houve variação significativa na dureza, na parte metalúrgica, mesmo variando e a rotação do motor de agitação teve uma influência mais relevante sobre a distorção
da engrenagem quando comparado às temperaturas, quando comparado à influência do óleo, à influência da temperatura de automatização. A gente pôde observar também que a simulação não mostrou a diferença significativa entre os dois tipos de óleo. É algo a ser aprofundado, a ser analisado com mais detalhe. E a gente pode observar que é mais interessante nesse momento, como otimização, que o Omar comentou anteriormente, a gente focar nos parâmetros de processo, como, por exemplo, a agitação do motor, do óleo, e em vez de partir para outros insumos químicos, por exemplo. E acho que o mais importante que a gente queria deixar como mensagem aqui é o seguinte: a gente sabe que a área de tratamento térmico é uma área muito rígida, muitas restrições, devido à criticidade do processo, mas a simulação aqui de elementos finitos, ela tende a dar uma abordagem simplificada, uma abordagem proativa e trazer novos patamares de controle de processo e minimização da distorção. E é isso. Muito obrigado. Aqui ficam os contatos, meu e do Omar. Caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade aí para nos contactar.